Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, você aqui da cidade, da nossa diocese, das comunidades, povoados, fazendas, sítios. Você também, irmão, que nos escuta de diversos lugares deste mundo. Que bom estar com você nesta manhã de terça-feira e pedir a graça para que as suas angústias, suas dificuldades sejam superadas. Os nossos problemas geralmente são os mesmos: angústia, medos, indiferenças, falta de amor, falta de capacidade de amar, de perdoar, de ser perdoado. São estas fragilidades que tanto mal faz a nossa vida. E disso ninguém escapa, nem o rico, nem o pobre, nem o branco, nem o negro, ninguém. Todos nós temos nossas pendengas, nossas dificuldades de vida que precisam de uma iluminação para que a gente possa compreender o que passa conosco e, ao mesmo tempo, ter aquela sabedoria do alto para gerir essas dificuldades que todos nós temos. Aqui entra a importância do livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara. No número 232, ele fala o seguinte: o silêncio ensina-nos uma grande regra da vida espiritual. A familiaridade não favorece a intimidade, ao contrário, a distância certa é a condição da comunhão. É mediante a adoração que a humanidade caminha para o amor. O silêncio sagrado, repleto da presença adorada, nos abre ao silêncio místico, cheio de intimidade amorosa. Sob o jugo culpabilizante da razão secular, esquecemos que o sagrado e o culto são as únicas portas de entrada para a vida espiritual. O silêncio sagrado é uma lei cardeal de todas as celebrações litúrgicas. Em 1978, em um artigo na revista Comúnio, o teólogo Hans Ur von Balthasar escreveu: não há liturgia criada pelo ser humano que seja digna do objeto de sua homenagem, digna de Deus, diante de cujo trono se prostram, de face velada, os coros celestes que depositam coroas e ornamentos para lhe oferecer adoração. Querendo render àquele que criou todas as coisas segundo a sua vontade, a devida honra, devemos em princípio dobrar os joelhos como comunidade e pecadores. Senhor, eu não sou digno, deve ser esta nossa expressão. Se essa comunidade, reunida para o louvor e o culto, ingenuamente tivesse no coração outra coisa que a adoração e o dom de si, o progresso pessoal, por exemplo, ou qualquer projeto que pusesse o indivíduo em pé de igualdade com o Senhor que ele supõe adorar, isso seria um erro. Eis um assunto que não se pode abordar sem temor e tremor. Como não invocar aqui a liturgia da Sexta-feira Santa, quando o celebrante entra na igreja? Ele se prostra no chão diante do altar e permanece em silêncio um bom tempo. Esse gesto silencioso é eloquente. O ser humano reconhece seu nada e literalmente não tem nada a dizer diante do mistério sagrado da cruz. Humildemente, só lhe cabe prostrar-se e adorar. Mas essa adoração não nos oprime, ao contrário, ela nos abre a uma atitude
de abandono e confiança. Desde a reforma de Paulo VI, e contrariando a vontade desse grande Papa, por vezes se percebe na liturgia um ar de familiaridade inoportuna e ruidosa, sob o pretexto de tornar fácil e excessivo o acesso a Deus. Alguns quiseram que tudo fosse imediatamente compreensível na liturgia. Pode parecer louvável essa intenção igualitária, mas ao reduzir o mistério sagrado às nossas boas intenções, impedimos que os fiéis se aproximem do verdadeiro Deus. Sob pretexto de catequese, os sacerdotes se permitem fazer intermináveis comentários tediosos e sem elevação. Esses pastores têm medo que o silêncio diante do Todo-Poderoso desoriente os fiéis. Entretanto, na Orientale Lume, João Paulo II nos põe de sobreaviso. Os cristãos do Oriente dirigem-se a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas vivas, eternamente presentes, às quais dirigem uma doxologia litúrgica solene e humilde, majestosa e simples. Eles, porém, percebem que nos aproximamos desta presença, especialmente deixando-nos educar para o silêncio de adoração, porque no ápice do conhecimento e da experiência de Deus está a sua transcendência absoluta. Belíssimo ensinamento que nós precisamos trazer para dentro de nós, das nossas paróquias e comunidades. O povo de Deus precisa aprender a adorar, precisa aprender o silêncio. Há muita coisa na igreja e, com a sua estridência, não ajuda o fiel a encontrar o verdadeiro sentido da liturgia e da adoração. Você lembra, prezado ouvinte, que até bem pouco tempo a missa tinha tantos comentários. Comentário inicial, comentário ao glória, comentário às leituras, comentário no ofertório, na comunhão e etc. As coisas de Deus não precisam ser tão explicadas. Não há necessidade de você ficar explicando a liturgia. Isso deve ser feito na catequese. Mas o mistério, ele tem uma linguagem que fala por si mesmo. Uma ordenação de padre, por exemplo. Não há necessidade daquele tanto de comentário que tanta gente faz. Comentário para a ladainha, comentário para a imposição das mãos, comentário para a unção das mãos, comentário da entrega das oblatas e por aí vai. Não há necessidade disso. A liturgia, ela tem uma linguagem de mistério que fala por si mesmo. Basta a comunidade aprender a ter silêncio. Daí não há necessidade de você fazer uma missa barulhenta, com muitos tambores, com muita bateria, com muita palma, com muita coisa. Isso não há necessidade, gente. A liturgia, ela possui uma linguagem, a linguagem do mistério. O mistério tem uma linguagem. A gente vai compreendendo. Não há necessidade desse tanto de comentários que se faz dentro da liturgia. Vamos aprender a ficar com o essencial. O essencial basta por si mesmo, como diz o Pequeno Príncipe no seu livro, de Saint-Exupéry. O essencial não se vê bem com os olhos, mas com o coração. Então o essencial da fé se vê bem com o coração. Você vai no presépio com as crianças, você ensina no início o que cada objeto ali representa, mas depois os objetos já começam a falar por si mesmo. Nós não precisamos de uma missa cheia de comentários, basta aquele comentário inicial, se é que precisa, porque a missa basta você começar com o canto, não precisa ficar repetindo o canto. Tem gente que repete o canto, canta um refrão e fica mandando o povo repetir. Não precisa. Na liturgia, deixa as coisas fluírem no silêncio da bondade de Deus. A liturgia não precisa ser explicada, ela tem uma linguagem própria, que é a linguagem do mistério. Não há necessidade de enxertar coisas estranhas na liturgia, não há necessidade de colocar tantas bobagens na liturgia. É procissão com isso, procissão com aquilo,
e explica, e fala, e traz enxada, e traz abóbora, e traz não sei mais o que dentro do ofertório. Não há necessidade disso. No ofertório, o pão e o vinho, pronto. A distinção. Não precisa estar comentando, agora nós vamos ter isso. Não precisa disso. Quando nós temos uma comunidade que é educada para o silêncio sagrado, ela passa a compreender de maneira bonita e profunda o mistério da liturgia. Não há necessidade de explicar. Deus tem sua linguagem. E a igreja é sábia e ao longo dos séculos ela foi vivenciando a partir da experiência do silêncio as grandezas que edificam nossas almas. A primeira leitura da missa de hoje, Atos 4, 32, 37. Logo no início, no versículo 32, a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Esse é o ideal da comunidade primitiva, tão bonito, que nós precisamos ter. E nós temos muitas comunidades onde as pessoas cuidam uma das outras. E aqui me vem ao coração um apelativo aos nossos católicos que estão envolvidos com a causa imobiliária. Quando vocês forem fazer um grande condomínio, seja um prédio, seja esse condomínio horizontal, por que vocês, como católicos, não deixam espaço para fazer uma boa capela para os católicos orarem? Mas ao invés vocês criam estatutos proibindo até as missas nas casas dentro dos condomínios. Vocês estão atentando contra Deus. Quem é católico de verdade, quem é cristão de verdade, você vai fazer um condomínio, pense, aqui é o lugar de Cristo. Aqui no centro do condomínio nós vamos deixar um lote sobejo para que a comunidade faça uma bonita capela. Eu conheço apenas um condomínio no mundo em que o dono deixou um lugar para fazer uma grande capela, onde o povo tem suas missas, suas orações e uma vida intensa de adoração. O único que eu conheço. Mas nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos dar espaço para que a comunidade tenha tudo em comum e possa colocar em comum a sua fé. Pense nisso. Vocês que dos condomínios, pense nisso. Não aborte Jesus, não aborte Deus de dentro do ambiente da comunidade em que vocês vivem. Nós precisamos romper com o paganismo que tanto mal tem feito às nossas vidas e à vida das nossas crianças e futuras gerações. Pai Santo, nós queremos viver a nossa fé. Ensina-nos o silêncio e a grandeza do Teu amor, para que tudo neste mundo concorra para o Teu bem. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com Teu Espírito e abençoa-nos. Tira de nós a tristeza e coloque a graça da alegria, alegria que vem do alto. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém.